Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 23 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima. Inicialmente vamos deixar uma oração, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler a tua palavra com alegria, com amor, com entusiasmo. Ô Senhor, muito obrigado, Senhor, tem nos feito reverdecer a cada dia, Senhor. Ô Pai, nós confessamos nossos pecados, somos falhos, somos pecadores, Senhor. Que o Senhor nos santifique, perdoe nossos pecados, que nós cometemos no dia de ontem, ou até já no dia de hoje, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Nos santifica para poder tocar nessa palavra, estar no teu altar lendo a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, que todas as pessoas que venham a escutar esse vídeo, ouvir essa palavra, sejam tocadas com teu Espírito Santo, possam se converter, receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, possam se arrepender dos seus pecados, serem libertas, e que possam confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23, 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23, 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Amém, aleluia, glórias a Deus. Jeremias 23, 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem as assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. O renovo de Davi. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E esse será o nome com que o nomearão, Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Jeremias 23, 8. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Contra os falsos profetas. Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Jeremias 23, 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Jeremias 23, 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias 23, 12. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Jeremias 23, 3. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Jeremias 23, 14. Mas
Dos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrorenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23, 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23, 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Jeremias 23, 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Jeremias 23, 19. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Jeremias 23, 20. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Jeremias 23, 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 22. Mas, se estivessem no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Jeremias 23, 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Jeremias 23, 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Jeremias 23, 27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Jeremias 23, 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Jeremias 23, 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Jeremias 23, 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 33. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. Jeremias 23, 34. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser,
É, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Jeremias 23, 35. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Jeremias 23, 36. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Jeremias 23, 37. Assim dirás o profeta, o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Jeremias 23, 38. Mas, por que dizeis? Peso do Senhor, assim diz o Senhor. Por que dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado? Não direis peso do Senhor. Jeremias 23, 39. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a cidade que vos dei, a vós, e a vossos pais tirarei da minha presença. Jeremias 23, 40. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 23 do livro de Jeremias. Possui 40 versículos, né? Então, o primeiro é com relação ao versículo 1, 23, 1. Jeremias dá continuidade ao tema dos reis perversos, empregando a imagem do pastor e suas ovelhas, uma metáfora bastante conhecida no Antigo Oriente Próximo. Enquanto o bom pastor cuida de seu rebanho e protege seu investimento, os reis de Israel dispersaram o povo com seus atos de perversidade. Jeremias, de 23, versículo 3 e 4. Comentário é o seguinte: o povo de Deus havia dispersado, mas seria restaurado a terra e os justos teriam uma vida abundante. Como parte dessa bênção, teriam líderes que os tratariam segundo os padrões divinos. Este tema de um segundo êxodo aparece com frequência nos escritos dos profetas do exílio. Tem várias referências, mas eu não vou ler agora. Versículos 5 e 6 do capítulo 23 de Jeremias. Qual é o comentário? Diz assim: a linhagem davídica seria restaurada e o rei, segundo o coração de Davi, reinaria. Os judeus interpretavam passagens desse tipo como uma referência ao Messias e à era de prosperidade durante a qual ele reinaria. Para os escritos do Novo Testamento, Jesus é o cumprimento destes versículos. Senhor, justiça nossa, é uma designação apropriada para o governante de Israel. Com relação aos versículos 7 e 8, o comentário é o seguinte: o segundo êxodo seria maior que o primeiro, tornando-se o paradigma da graça e da misericórdia de Deus com seu povo diante das nações. O primeiro êxodo foi um testemunho para o Egito e as nações ao seu redor. E o segundo seria um testemunho para as nações da terra. Com relação ao versículo 14, diz assim: Sodoma e Gomorra são os principais exemplos de perversidade no Antigo Testamento. Sodoma foi julgada não apenas por suas práticas sexuais e morais, mas também por seu orgulho e descaso para com os pobres. Em 16 a 22, do capítulo 23 de Jeremias, o comentário é o seguinte: o pecado dos falsos profetas foi declarar suas próprias ideias como se fossem uma mensagem do Senhor. Sua mensagem de paz, inteiramente contrária à verdade, criou no povo uma sensação falsa de segurança. Com relação aos versículos 23 e 24, comentário é o seguinte: segundo os conceitos mais comuns de divindade, a maior parte dos deuses era restrita aos seus templos e, portanto, não sabia nada do que se passava além da sua área de visão. O verdadeiro Deus, pelo contrário, vê e conhece todas as coisas.
Em relação ao versículo 25 e 29, o comentário é o seguinte: Deus usou sonhos e visões. A pregação oral e as palavras escritas como meios de revelação. No entanto, os falsos... Aí tem uma referência, né? No entanto, os falsos profetas estavam pregando ilusões à verdadeira palavra de Deus. Tem um efeito poderoso. Peraí. A verdadeira palavra de Deus tem um efeito poderoso. Entre 30 e 40. O comentário é o seguinte: cabia ao povo dar ouvidos à mensagem do profeta e discernir se era ou não do Senhor. Os falsos profetas deviam sofrer a pena de morte. Deus julgaria não apenas os falsos profetas, mas também aqueles que haviam aceitado suas profecias. E com relação ao versículo 30, 23, 30, o comentário é o seguinte: furtam as minhas palavras. Indica que os falsos profetas distorciam a palavra de Deus, a fim de enganar o povo. A heresia pode ser parecida com a verdade, mas não é a verdade. Amém, aleluia. Glórias a Deus. E agora, já fizemos a leitura do capítulo 23, já lemos os comentários referentes a esse capítulo. Agora vamos ver uma daquelas devocionais da Elizabeth Georgia, que está aqui nessa Bíblia, segundo o coração de Deus, que eu já li a referência outras vezes. E hoje, confia em Deus hoje, né? A reflexão, e está baseada em Provérbios 16, 3. Então vamos ver o que é que está escrito aqui em Provérbios 16, 3. Diz assim: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então vamos ler aqui. Confia em Deus hoje, baseado em Provérbios 16, 3, que já acabamos de ler. Diz o seguinte: você está entregando toda a sua vida ao Senhor? Provérbios 16, 3 diz: dá uma ordem, faz uma bela... Provérbios 16, 3. Dá uma ordem, faz uma bela promessa. Entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. Comece agora mesmo e entregue as suas obras a Deus. Garanto que notará a diferença. Deus direcionará seus pensamentos, planos, sonhos e ações para o resto de seus dias. Você descobrirá que passará a ser uma administradora melhor dos minutos das horas de sua vida. Dos minutos e das horas de sua vida. Descobrirá uma sensibilidade maior à presença e à liderança de Deus, independentemente de onde esteja neste momento de sua vida. Você foi posta ali por Deus. E o Senhor afirma o seguinte: tem um plano para você. Há conforto, esperança e garantia na promessa de Deus. Confie nele. Senhor, é a oração que ela faz, curtinha, ao final de cada reflexão. Senhor, fiquei com tanto medo de perder o controle em áreas de minha vida que esqueci que deveria entregar a Ti o controle de tudo. Toma meus pensamentos, ideias, ações e buscas diárias, Senhor. Mal posso esperar para caminhar na segurança de teu plano para a minha vida. Amém, aleluia, glórias a Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa, essa reflexão, não é isso? E agora vamos para aquele último momento, quando lemos 3 hinos ou corinhos aqui desta outra Bíblia, e que tem assim mensagens maravilhosas que falam de Cristo. Então, hoje vamos ler o 471. Talvez já temos até lido, mas de qualquer forma vamos reler. O título é Avançais firmes. Avançais, fiéis soldados, contra as hostes infernais. Ouve-se de guerra, brados, homens de Gideão, sejais. Deste mundo a ilusão, o terror da própria morte não nos turba o coração. Toma Deus o fraco forte. Pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro é de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, a seguir
o pavilhão. Ei-lo na frente arvorado, por Jesus, nosso capitão. Escutemos o clamor dos que foram abatidos. Vamos logo, sem temor, em socorro dos feridos. Pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim triunfar. O Senhor, o vencedor, vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro, hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, sempre fortes a lutar, e os povos escravizados, ide avante a libertar. Manda Cristo avançar, à vanguarda dos remidos, galardão onde alcançar os que forem destemidos. Assina PLN. Pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim triunfar. O Senhor, ao vencedor, vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro hei de vencer, pelo seu poder. Agora vamos ler o 472, que é Em Meu Lugar. Não tem refrão, só são duas estrofes. Cristo Jesus lá na cruz já sofre em meu lugar. Em meu lugar, tudo por mim. Ele ali padeceu para minha alma salvar. Glória a Jesus, meu pecado gravou sobre a cruz, sobre a cruz. Sangue precioso, minha alma lavou. Glória ao bondoso Jesus. Assina FV. E agora mais um corinho, né? O hino é O Outro Bem Não Acharei. Está no 473. Diz assim: que outro bem ansioso buscarei? Bem melhor que Jesus não acharei. Nele só pura sempre hei de estar, nele só para sempre hei de estar, e de coração o amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar deste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará. Tudo aqui a seu tempo findará. Para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar nesse mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu, mas sim, assina PLN. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar nesse mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então assim encerramos mais uma devocional, mais um momento com o Senhor. Então, lemos Jeremias 23, os comentários do rodapé de Jeremias 23. Lemos uma devocional de Elizabeth George e 4 corinhos, ou 3 corinhos, ou 3 hinos, que falam muito do amor de Jesus para as nossas vidas. E agora vamos encerrar com oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, esse momento, poxa, em que saímos aqui desse mundo físico, vamos para o mundo espiritual, verdadeiramente. Senhor, muito obrigado por esse momento. Senhor, nós pedimos que nesse dia de hoje o Senhor guarde os nossos pastores e pastores, todos eles, Senhor, suas esposas, que são também pastoras ou não, guarde todas as igrejas de Cristo na terra, Senhor. Muitas igrejas vezes têm sido incendiadas e até bombardeadas, mas que o Senhor continue guardando as igrejas evangélicas no mundo, Senhor. Que o Senhor guarde também, meu Pai, a família de todos os pastores e pastoras, guarde todos os membros, Pai, de todas as igrejas evangélicas, guarde também, Senhor, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, né? Pedimos também pelos irmãos da Igreja Católica, que o Senhor esteja também abençoando todos eles, Pai. Senhor, pedimos também nesse dia de hoje, por toda a nossa família, por todos os nossos amigos. Guarde todos, Pai. Livre todos de acidente, livre todos de enfermidade, livre todos do homem mau. Guarda todos onde estiverem, Pai.
todos os nossos familiares, livra de acidente, enfermidades, do homem mau. Ô Senhor, livra também nossos amigos, pessoas queridas do nosso coração, ou não, guarda todos, Senhor, nos guarda pessoalmente também, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por